O Tom Cruise já protagonizou diversos filmes, mas com certeza os seus filmes mais populares são os filmes da franquia Missão Impossível. E eu vou falar pra vocês que até um tempo atrás eu não tinha assistido todos os filmes da franquia, mas recentemente eu fiz a maratona dessa franquia e depois eu decidi gravar esse vídeo aqui pra vocês para explicar porque eu já considero a franquia Missão Impossível a melhor franquia de espionagem e uma das melhores franquias em relação a filmes de ação. Então, já aqui no começo desse vídeo, vocês vão se inscrever aqui no canal, deixa o seu like porque o seu like ele é muito importante, ele ajuda demais no crescimento do canal e bora lá começar com esse vídeo. Bom, para quem não sabe, a franquia Missão Impossível ela foi baseada em uma série de televisão dos anos 60 e a série, assim como os filmes, ela se leva muito a sério ao mesmo tempo que tem um pouco de toque ali de algo fantasioso e foi exatamente esse um dos pontos que mais me fez gostar dos filmes, pois ao mesmo tempo que o filme ele se leva muito a sério, pois os vilões e as ameaças elas têm muito peso, ao mesmo tempo eles sempre colocam algumas coisas mais fantasiosas e super tecnológicas que a gente obviamente sabe que não existe. Da mesma forma também que a temática do filme eles brincam um pouco sobre trabalhar com algo mais realista e algo mais fantasioso, como por exemplo, alguns filmes eles trazem a proposta de uma pessoa super treinada que só quer roubar um arquivo, enquanto outros filmes eles já vão para algo totalmente fantasioso, entre aspas, né? Porque eu tô usando muito a palavra fantasioso porque eu não consegui encontrar outra palavra que consiga expressar melhor o que eu quero dizer. Então, para outros filmes eles já vão para esse lado mais fantasioso, onde uma pessoa quer dominar o mundo ou explodir algum tipo de bomba, e essas coisas mais genéricas em filmes de espionagem super funcionam aqui na franquia Missão Impossível, não se torna batido porque os filmes eles possuem muita personalidade, principalmente ali todos os personagens que vão aparecendo ao longo da franquia. Todos os personagens eles interagem muito bem uns com os outros e é muito interessante como ao passar de cada filme você vai vendo que novos personagens vão sendo inseridos. Esses novos personagens eles sempre acrescentam muitas coisas boas e novas para a história e é muito interessante porque ao longo da franquia eles vão brincando com essa questão de trabalhar com algo mais genérico, só que eles trabalham muito a favor deles para conduzir a pessoa melhor na história e para fazer com que as pessoas fiquem mais engajadas com cada filme. Como por exemplo, muitos filmes da franquia Missão Impossível sempre aparece uma pessoa nova ali na equipe do Ethan, que é o personagem do Tom Cruise, que muitas pessoas acabam depois se revelando que é um dos vilões ou acaba revelando alguma coisa muito importante para a história próxima ali do final do filme. Então tem pessoas novas que vão sendo inseridas na equipe, que sempre tem algo novo a se revelar, da mesma forma que tem muitas pessoas que são inseridas na equipe, só que elas não revelam nada e realmente sempre são ali o que elas apresentam no começo. Então quando você coloca isso no seu subconsciente, quando você vai assistir qualquer filme dessa franquia, você sempre fica com uma pulguinha atrás da orelha ou com o pé atrás em relação aos personagens que vão aparecendo ali, então você não sabe se deve ou não confiar naquelas pessoas novas. É claro que para algumas pessoas que assistem muitos filmes, algumas coisas podem ficar muito previsível, mas eles subvertem isso completamente porque, como eu disse, muitas vezes eles trabalham com as coisas clichê muito ao seu favor. É claro que muitos elementos que são retratados como clichê de uma forma geral, aqui no filme eles trabalham muito a favor da narrativa, pois muitas coisas clichê que vão aparecendo ao longo dos filmes e ao longo da franquia, elas vão aparecendo de uma forma muito periódica e nos momentos certos, então essas coisas clichês, ela acaba se tornando uma característica da franquia. E essas características elas são muito bem exploradas e as pessoas que trabalham nessa franquia, elas não têm nem um pouco de preocupação de colocar esses clichês de uma forma totalmente escrachada, mas de uma forma bem legal de se acompanhar numa experiência cinematográfica. Como, por exemplo, tem alguns clichês que são trabalhados aqui nesse filme que eu adoro, como, por exemplo, sempre tem um momento onde o vilão está conversando com outra pessoa que, a princípio, ele acredita ser o outro vilão, só que, na verdade, é um mocinho, aí ele tira a máscara e troca aquela música de revelação, como, por exemplo, tem outro clichê que eles utilizam bastante, que é aquele óculos super tecnológico, que muitas vezes eles usam uma lente também, que só com o reconhecimento facial eles conseguem obter tudo que é tipo de informação sobre aquela pessoa que está na frente deles. Então esses clichês eles vão trabalhando junto com a narrativa do filme e eles sempre são colocados ali nos momentos certos. E é muito interessante como, por exemplo, cada filme vai trabalhando as temáticas e tem as suas próprias características de uma forma muito individual. Isso se dá pela
pela troca constante ali da equipe que trabalhou em cada filme. Como, por exemplo, em todos os filmes da franquia, eles sempre iam alterando ali os diretores, e os diretores eles traziam muito da sua bagagem pessoal e da sua visão em relação àquela franquia. Mas em momento nenhum eles tiravam a essência da franquia Missão Impossível. E não eram apenas os diretores que iam sempre sendo alterados ao longo da franquia, como por exemplo os roteiristas, os compositores das trilhas sonoras também em cada filme sempre vai mudando, como por exemplo a trilha sonora do segundo filme, que foi feita pelo Hans Zimmer, que inclusive realmente é a trilha sonora mais gritante do filme. Já no terceiro filme já muda completamente o compositor, pois o compositor da trilha sonora do terceiro filme foi feita pelo Michael Giacchino, que inclusive foi o cara que fez a recente trilha sonora do novo filme do Batman. E eles são dois compositores excelentes, eu super admiro o trabalho deles, mas eles só trabalham nesses dois respectivos filmes e não voltam mais para a franquia. Da mesma forma que os roteiristas eles também vão mudando e os diretores também. Como por exemplo, no primeiro filme, que foi dirigido pelo Brian De Palma, você observa ali que é um filme realmente com uma história menor, uma história muito mais contida ali em algo que não necessariamente vai dominar o mundo ou vai explodir alguma coisa que vai trazer uma grande catástrofe. É um filme realmente bem menor, contido ali numa história mais fechada, o que serve de uma excelente porta de entrada para quem quer começar a assistir os filmes da franquia. O Brian De Palma ele foi o mesmo diretor do filme Scarface, e ele é um diretor que está muito mais acostumado a trabalhar em filmes de máfia e dramas policiais. E ele traz esse lado mais pessoal e numa história mais fechada nesse primeiro filme, e é muito interessante como ele é um diretor que ele consegue compor cenas excelentes aonde consegue deixar você muito apreensível. A gente pode usar como, por exemplo, a cena onde o Tom Cruise ele tá pendurado em uma corda em uma sala toda branca onde ele precisa roubar um dispositivo, e cara, a construção daquela cena é algo absurdo, da forma como ele vai escolhendo cada plano que vai ser colocado um após o outro, da forma como ele vai conduzir na nossa atenção, da forma como ele vai colocando elementos novos naquela cena, é algo de tirar o fôlego e é muito incrível. E não é uma cena onde tem muita cena de ação, é algo extremamente bem silencioso, onde realmente a pessoa que está assistindo ela precisa prestar atenção ali nos mínimos detalhes para se deixar ser conduzido ali somente pelas imagens. E já quando a gente vai para o segundo filme, a gente observa que foi um cara que inclusive quem dirigiu esse filme foi o John Woo, que é um diretor asiático que ele está muito mais acostumado a trabalhar em filmes de ação, em filmes de Kung Fu, e você observa que ele é um cara que foca muito mais do lado da ação, diferente do Brian De Palma, que ele conseguia desenvolver muito bem ali os personagens. E aqui nesse segundo filme, por mais que a ação seja o principal foco e a ação ela tá muito bem feita, a falta de desenvolvimento do personagem no segundo filme para mim já se torna um ponto negativo, porque nesse segundo filme tem um interesse, o personagem do Tom Cruise, que é o Ethan, ele começa a desenvolver um interesse amoroso ali para uma mulher que é nova na franquia, só que pelos personagens eles não serem bem trabalhados e pelo menos na minha visão eles não terem uma boa interação entre eles, pelo menos ali nesse segundo filme, você não acredita ali no relacionamento que o personagem do Tom Cruise está tendo ali com a atriz, e pelo menos na minha opinião, esses dois atores eles não têm química nenhuma. E inclusive, se vocês derem uma pesquisada depois, em qualquer site aí de agregador de críticas, você vai observar que o segundo filme da franquia Missão Impossível é o filme é o filme da franquia menos calma aí, como que eu posso dizer? É o filme da franquia que tem as menores notas da crítica, e também é o filme da franquia que tem menos, que é o filme da franquia que os fãs eles menos gostam. E eu vou confessar pra vocês também que esse é o filme da franquia que eu também menos gosto, mas isso não significa que é um filme ruim, porque pra mim eu super adorei o filme no sentido de ele ter excelentes cenas de ação, inclusive tem uma cena de ação ali próximo do final do filme que envolve as motos, que cara, aquela cena de ação eu achei incrível, uma das melhores da franquia, e é um filme extremamente envolvente. E inclusive é esse segundo filme ali que você observa que eles começam a subir ali para um degrau, para um lado um pouquinho mais fantasioso, onde eles trabalham com vírus que vai infectar toda a cidade, vai se espalhar pelo mundo, então eles vão para esse lado um pouquinho mais galhofa.
E esse filme você observa que ele fica muito abaixo dos outros, porque principalmente os filmes que vieram depois, os diretores e toda a equipe, eles trabalham muito para transformar cada filme novo em filmes cada vez melhores, principalmente filmes melhores tecnicamente no sentido da ação. E esse terceiro filme, que foi dirigido pelo J.J. Abrams, ele traz muito ali das suas características, e eu gosto muito de como ele consegue trabalhar muito bem o personagem do Tom Cruise com o interesse romântico dele. Você observa que os atores eles estão interagindo muito bem, os dois atores eles super convencem que um gosta do outro, eles têm uma excelente química, e a mulher depois ela se torna uma peça fundamental para o desenvolvimento da trama. E é a partir principalmente desse terceiro filme que as coisas elas começam a subir um pouquinho mais o patamar, e é muito interessante ali como o J.J. Abrams ele consegue colocar muito das suas características nas cenas de ação. Inclusive tem muitas cenas de ação aqui com muitas explosões que inclusive lembrou muito ali alguns traços e algumas características e formas de se filmar que lembrava muito os filmes do Michael Bay. Mas só que aí quando a gente vai, cara, pro quarto filme da franquia, que pra mim é um dos melhores filmes da franquia, eu só não sei ainda se é o meu filme preferido, porque o sexto filme, que foi o último lançado, mexeu bastante comigo, mas o quarto filme da franquia, que é o Missão Impossível Protocolo Fantasma, cara, esse filme é incrível. Ele foi dirigido pelo Brad Bird, que é o mesmo diretor da animação Os Incríveis, e esse cara, ele traz uma elegância muito forte aqui pro filme. É claro que nos filmes anteriores sempre tinha aquele momento onde o personagem do Tom Cruise ele precisa invadir algum local e eles trabalham de uma forma mais silenciosa, onde tem algumas cenas onde você precisa ficar muito focado no que está acontecendo na tela, porque não tem trilha sonora, não tem muitas falas, e eles precisam invadir algumas festas, então o Tom Cruise sempre chega ali no carrão, de terno bem vestido e tal. Mas aqui nesse terceiro filme, cara, ele traz uma elegância muito legal de se acompanhar, ele traz ali muito das suas características do J.J. Abrams, pois ele sabe trabalhar muito bem ali a interação entre... Ele sabe trabalhar muito bem, né, no caso, personagens que precisam trabalhar o tempo todo no filme em equipe. Como, por exemplo, a equipe que aparece nesse quarto filme da franquia, com certeza é a melhor equipe ali, na minha opinião. Eu adoro ali da forma como o personagem do Jeremy Renner é introduzido nesse filme. Eu gosto muito dele, a princípio, ele não ser muito acostumado com aquela loucura e aquelas coisas malucas que o personagem do Tom Cruise faz. E eu gosto bastante também da evolução que o personagem do Simon Pegg tem nesse filme aqui. Realmente é muito interessante. E aquela cena, cara, do prédio lá mais alto em Dubai, cara, aquela cena é incrível de absurda. E quando a gente vai pro quinto filme da franquia, que é o filme Missão Impossível Nação Secreta, a gente já muda novamente aí o diretor, e o diretor desse filme é o Christopher McQuarrie, que com certeza esse segundo nome dele eu pronunciei errado, mas eu vou pronunciar assim para facilitar aqui a minha gravação desse vídeo e a forma como eu converso com vocês. Cara, esse quinto filme, durante muito tempo, ele foi o meu filme preferido da franquia. Eu gostava muito dele, principalmente pela forma como ele diminuiu a escala das cenas de ação, pois desde o primeiro filme até o quarto, você sempre observando que as cenas elas ficavam cada vez mais verborrágicas, no sentido de se tornar cenas muito loucas, como as cenas que a gente vê no Velozes e Furiosos, e nesse quinto filme você observa que ele diminui um pouco a escala, como por exemplo, não tem nada muito exagerado, como por exemplo prédios explodindo, aviões destruindo pontes, essas coisas do tipo. E realmente ele mantém essa elegância, ele trabalha muito mais fortemente esse lado da espionagem. E é a partir desse quinto filme que eles introduzem um conceito de uma sociedade secreta que se auto-intitula O Sindicato, que é muito legal, pois eles trazem ali um peso muito maior ali para a franquia, no sentido de torna o universo do Missão Impossível um universo mais rico. Como por exemplo, nos filmes anteriores, vocês observavam que em todos os filmes eles sempre traziam coisas novas, personagens novos, só que muitas vezes nos filmes seguintes eles não levavam muito em consideração os personagens que eram estabelecidos nos filmes anteriores e os conceitos que eram estabelecidos nos filmes anteriores. E a partir desse quinto filme, o que é estabelecido nesse quinto filme, ele vai ser fundamental para os filmes que vai vir depois. E eu adorei o fato do Christopher McQuarrie
ele se permanecer ali como diretor dessa franquia, como por exemplo, ele foi o mesmo diretor do 6º filme da franquia, que foi o filme Missão Impossível Efeito Fallout, e depois ele também já foi confirmado como diretor do 7º e do 8º filme da franquia, que vão ser lançados aí posteriormente. E é muito legal porque nesse 5º filme eles introduziram esse conceito da nação, dessa sociedade secreta, e vai ser trabalhada novamente nesse 6º filme, que você observa que o Tom Cruise e o personagem dele, toda a equipe dele, eles não conseguiram desmantelar essa sociedade por completo. Então, os personagens e a gente que está assistindo descobre no 6º filme que o sindicato ele é uma organização muito maior, que vai ser a organização também que vai estar ali por trás do que vai acontecer no 7º e no 8º filme. E é muito legal, então, você ver também como o Christopher McQuarrie, ele foi a pessoa ideal para finalizar essa história que ele criou ali junto com Tom Cruise. Inclusive, ali, pelo que eu percebi, o 7º filme da franquia, que o 7º ele vai ser lançado no ano que vem, em 2023, o 7º filme ele foi dividido em 2 partes, então a parte 1 a gente vai ver ano que vem, e a parte 2 até o momento, pelo que eu sei, não tem previsão de estreia, mas tudo indica que vai ser novamente o sindicato a grande ameaça. Então o sindicato ele foi estabelecido realmente como a grande ameaça da franquia Missão Impossível, da mesma forma como o Thanos ele foi estabelecido como a grande ameaça da saga infinita. Pode parecer besteira essa comparação que eu vou fazer agora, mas ela faz muito sentido, como por exemplo, nessa saga do infinito dos filmes da Marvel, você via ali que o Thanos ele sempre ia aparecendo ali aos poucos e depois foi estabelecido como a grande ameaça, e quando a gente chega ali no Ultimato e no filme do Guerra Infinita, ele tem todo o peso necessário, impacta a gente muito bem, e vai acontecer a mesma coisa aí com o sindicato no filme da franquia Missão Impossível. Ele foi bem desenvolvido ali, apresentado no 5º filme, ele tá se tornando ali a grande ameaça no 6º filme, e agora ele vai realmente se tornar e se estabelecer ali e ter todo o impacto necessário nesse 7º e no 8º filme. Inclusive, o Christopher McQuarrie, ele trabalha muito bem ali as cenas de ação, e da mesma forma também que ele trabalha muito bem o lado mais dramático dos personagens. Cara, eu adorei ele ter trazido a Rebecca Ferguson ali para essa franquia. Além de linda, ela atua muito bem. Cara, realmente fiquei muito apaixonado pela personagem dela. Eu gostei bastante que ela volta no 6º e vai voltar ali no 7º filme. E provavelmente vai estar no 8º também. Eu gosto muito ali da relação que ela tem com o personagem do Ethan. Muitas vezes lembra bastante ali uma relação de Mulher-Gato e Batman, no sentido de sempre quando os dois estão conversando, sempre tem um pouquinho ali de teor sexual. Da mesma forma que parece que um não confia no outro, da mesma forma que os dois se gostam bastante. Então essa interação ali e da forma como ele coloca essa personagem como uma pessoa muito misteriosa é muito legal, e eu gostei bastante também como ele consegue desenvolver ainda mais o personagem do Simon Pegg. Ele se estabelece aqui como um alívio cômico que evolui muito bem ao longo do filme. As piadas dele são sempre ali nos momentos pontuais, e o tipo de humor dele combina bastante aqui com a proposta dessa franquia, e é muito legal como esse personagem ele vai tendo uma evolução, como por exemplo, a princípio ele começa ali apenas como um cara que fica no computador, depois ele se torna um agente de campo, depois ele se torna uma pessoa que não só vai ali pro campo, mas também ele é uma pessoa que pega na arma e vai pra cima dos inimigos se precisar. Da mesma forma ali como esse diretor, ele sabe trabalhar ali muito bem ali os seus vilões, não tornando ele muito caricatos, mas tornando esses vilões realmente ali com o peso que eles precisavam. E cara, o 6º filme da franquia que ele dirigiu, eu achei sensacional, porque é um filme que tem um lado dramático muito forte. Então você observa, principalmente aí por conta da trilha sonora, então você observa que ele consegue puxar um lado muito mais dramático do Tom Cruise no 6º filme, pois o personagem dele, ele deixa de ser completamente aquele cara fodão, invencível, e é tratado ali como um ser humano que muitas vezes precisa tomar algumas decisões mais difíceis. E é muito interessante como nesse 6º filme você observa que o personagem ele tá muito mais afobado, ele tá agindo muito mais emocionalmente, e a partir desse 6º filme você observa que muitas coisas que aconteceram no passado dele está perturbando ali muito a mente dele. Ele começa a ter pesadelos, e muitas atitudes que ele toma nesse 6º filme está intrinsecamente ligado
ligado ao que aconteceu ali nos filmes anteriores. Então realmente ali é muito bom ver ali o Tom Cruise não só entregando muito bem as cenas de ação, como ele entregando muito bem nesse lado mais dramático. E quando a gente vai falar aqui do Tom Cruise nas cenas de ação de todos os filmes dessa franquia, cara, não tem muito o que elogiar, porque senão a gente vai só ficar procurando aqui palavras para enaltecer ainda mais os feitos que ele faz em cada filme, porque realmente é incrível. O cara, ele super se entrega, além de manter uma boa interpretação ali nas cenas de ação. Inclusive, tem filme aí que ele quebrou o pé gravando as suas cenas de ação. E é muito bom eles não terem utilizado o dublê, porque o Tom Cruise gravando todas as suas cenas de ação mirabolantes faz com que os diretores, eles não precisem fazer um corte excessivo ali na câmera, onde eles podem filmar com a câmera mais afastada da cena onde está acontecendo a ação. Então você consegue compreender muito melhor tudo o que está acontecendo, aonde está o personagem do bem, aonde está o personagem do mal. E pelo fato de eles utilizarem muitos recursos práticos, faz com que você acredite ainda mais ali nas cenas que estão acontecendo. E isso investe a atenção de quem está assistindo muito mais ao longo da franquia. E é muito legal ali porque cada filme ele tem muita sua personalidade nas cenas de ação. Então você sabe diferenciar muito bem ali quais são as cenas de ação do primeiro, do segundo e do terceiro filme, pois principalmente em todos os filmes da franquia, eles sabem diversificar bastante ali as características das cenas de ação, pois algumas cenas de ação em alguns filmes se passam em ambientes mais fechados, outros exploram um ambiente mais aquático, então realmente é muito legal. Só que um ponto que me incomodou um pouquinho é que eu percebi que muitas cenas de ação de todos os filmes aí da franquia, eles acabam se estendendo muito mais do que precisava, pelo menos na minha visão, como por exemplo, tem determinadas cenas onde o personagem ele chega num ponto e você acha que vai acabar, e tinha tudo ali para acabar de um momento certinho, só que depois eles estendem, aí colocam o personagem correndo cada vez mais e mais, e a cena fica muito longo e em determinados momentos acaba deixando você um pouquinho cansado ali daquela cena. Mas pessoal, se fosse destacar aqui duas cenas que eu gostei bastante, com certeza eu destacaria aqui as cenas do helicóptero, porque eu adorei a construção dessa cena como um todo, e principalmente aí a cena do prédio, que dispensa mais elogios, senão vou ficar aqui falando durante mais 2 e 3 horas. Então era isso que eu queria falar com vocês em relação aos filmes da franquia Missão Impossível. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscreve aqui no canal e ativa a notificação. Quando você apertar o botão de se inscrever, do lado vai aparecer um sininho. Clica no sino que você vai receber a notificação dos nossos vídeos toda semana, e siga o Diário do Cinema nas nossas redes sociais, que os links das nossas redes sociais vão estar todos aqui embaixo na descrição para vocês. Então é isso, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.